Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos de volta aqui no canal. No vídeo de hoje, a gente vai fazer essa bolsa estilo sacola. Ela é bem grande, ela mediu de largura aqui 30 centímetros, de altura até essa parte do meio aqui também tem 30 e aqui a parte de cima tem 40. A alça dela é bem larga. Coloquei um botão de coco, coloquei essa decoração que eu vou ensinar vocês a fazer lá no canal Artes e Dicas. O fundo dessa bolsa, ele é bem reforçado, tudo com ponto baixo. Essa aqui é na cor cru. E olha, pessoal, que linda que é essa bolsa. Não é difícil de fazer, ela é fácil de fazer. Porém, só demora um pouco mais porque ela é grande, mas os pontos aqui é super fácil, porque é ponto leque e aqui é o ponto alto em relevo. Então, ela é bem fácil de fazer e a gente vai hoje fazer um barbante num tom um pouco mais escuro que eu já vou mostrar para vocês. Então, se você já gostou desse modelo, já dê seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. Assim que eu colocar algum vídeo, você será notificado. E já vamos começar a nossa aula de hoje. Então, pessoal, para a gente fazer essa bolsa, eu vou utilizar agulha 3,5. O barbante é número 8, eu uso a agulha 3,5 porque a tensão do meu ponto ela é solta. Mas vocês podem estar fazendo essa bolsa com o barbante número 6 também. Eu vou colocar esse botãozinho de coco, ele tem mais ou menos, acho que 2 milímetros, 2 centímetros, ou melhor. É uma tesourinha. Eu vou colocar a tag, que é igualzinha a essa. E a gente vai utilizar uma fita pra gente medir, que eu vou passar para vocês as medidas. E esse é o barbante, pessoal. Olha, ele é a cor caqui. É a cor caqui do barbante Malitex. Então, esse rolo, eu não mexi ele ainda. Ele veio 1 quilo. E é uma cor assim, olha, perto do cru, é um pouquinho mais escuro apenas, tá? É um begezinho, é um tom acima do cru. E o rolo aqui tá inteiro, olha, perto do cru, o tom dele. Então, são esses os materiais, eu não pesei essa bolsa. Quando a gente finalizar essa daqui, daí a gente pesa para vocês terem uma base de quanto vocês vão gastar. Então, vamos lá, pessoal. A gente vai começar com cordão de correntinhas. Aqui eu vou fazer meu nó inicial. E vou fazer um total de 43 correntinhas. Se você tiver ponto apertado, não faça essas correntinhas muito apertado, que depois dificulta a próxima carreira, tá? Então, olha, é só fazer um cordão de correntinhas com 43 correntinhas. Fiz aqui minhas 43 correntinhas. E para tensão do meu ponto, 43 correntinhas, ficou com 32 centímetros. Se você quiser fazer maior ou menor, pode estar fazendo múltiplos de 6 mais 1. Então, vamos começar. A gente vai fazer uma correntinha e vai fazer um ponto baixo na terceira, ó. Eu fiz uma, aqui é a última correntinha e nessa, ó. Então, essa carreira a gente vai fazer só com pontos baixos, ó. Pode ir pegando essa argolinha aqui mesmo, ó. Não precisa fazer apertado. Se você tem ponto apertado, tenta dar uma soltadinha, porque fica mais difícil. Olha, então aqui é só fazer pontos baixos. Daí vai dar um total de 43 pontos, se contar com a primeira correntinha aqui, tá? Então, fica assim. Então, seria 42 pontos baixos, mais aquela correntinha que a gente fez para virar, daí fica um total de 43. Agora, a gente não vai fazer correntinha para subir, vai virar o trabalho, o meu fio vai ficar aqui por detrás, e aqui já nesse primeiro, a gente vai fazer um ponto baixo. Então, essa carreira vai ser também só de pontos baixos. Pode estar pegando essas duas argolinhas aqui, tá? Ó. E essa carreira aqui
é para ficar com um total de 43 pontos baixos, que a gente vai fazendo um pontinho para cada ponto de base. Então, vou fazer aqui a minha até o final da carreira. Ó, pessoal, cheguei aqui no final, tô aqui no penúltimo ponto e tá aquela correntinha aqui que a gente fez para virar. Aqui também é um ponto, então a gente tem que pegar, ó, nas duas argolinhas, ó, e fazer o último ponto. Se vocês forem contar o de vocês, vocês vão ver que vai ter 43 pontos baixos. E agora a gente faz o mesmo jeito que fez a voltinha aqui, ó. Tá dessa forma, eu viro. E aqui nesse mesmo lugar, eu já faço o meu primeiro ponto baixo. E dessa forma, pessoal, a gente vai fazer 5 carreiras, tá? Então, aqui eu já fiz a primeira, a segunda, essa é a terceira. E eu vou fazer mais 2. Ó, pessoal, e a minha ficou assim, ó. Ficou uma faixa. Perceba que aqui tá bem reto. E aqui também. E essa faixinha, na minha tensão de ponto, ficou com 4 centímetros por 35, tá? Agora, a gente vai fazer uma carreira em toda a volta, não só de vai e vem, tá? Então, a gente vai começar aqui para essa lateral. Então, aqui, e outro detalhe, aqui começou com 43 pontos, todas as carreiras tem que ter 43 pontos, tá? Então, vamos lá. Aqui é o último ponto, eu vou fazer mais um ponto aqui dentro. E aqui eu vou fazer 5 pontos contando com esse. Então, aqui tá 1, 2, 3, 4 e o quinto aqui no último pontinho, ou melhor, no primeiro. E aqui eu já faço mais um. Agora, esse fio inicial, vocês puxam bem o nozinho e já deixa ele aqui para escondendo ele. Então, agora a gente vai fazer um ponto aqui para cada pontinho daquela primeira correntinha, ó. Aí, vocês vão fazendo os pontos e ajeitando esse fio aqui para já dar acabamento. E daí, contando, aqui fez o quinto ponto e fez mais um, né? Então, contando esse selo primeiro, olha, 1, 2, 3, 4. É para ficar com um total de 37, ou melhor, de 43 pontos, igual a carreira aqui de cima, tá? Então, aqui é só fazer um ponto para cada ponto e vai dar um total de 43 pontos até o finalzinho. Ó, cheguei aqui no final, aqui tem a correntinha, tá? Ó, que a gente tem que contar como um ponto. Ó, então eu fiz meu último ponto, que é referente a essa carreira, e vou fazer um outro ponto no mesmo lugar, que é da lateral. Então, aqui a gente vai fazer 5 também. Então, 1, 2, 3, 4, e aqui junto com aquele primeiro, 5. Aqui tá aquelas duas correntinhas do primeiro ponto, e eu finalizo aqui com ponto baixíssimo, ó. Ó, daí ele fica bem retinho aqui. E aqui também, ó, fica o quadradinho bem retinho. Agora aqui, a gente vai começar já a subir a bolsa. Então, aqui eu vou fazer 3 correntinhas, pulo 2 pontos da carreira anterior, venho no terceiro e vou fazer um lequinho, que seria 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. Se você tiver ponto apertado, quiser fazer 2 correntinhas aqui no meio do leque, pode fazer. Eu costumo fazer uma só. Pulo 2 pontos, venho no próximo, faço um ponto alto, sem correntinha de separação. Já dou a laçada, pulo 2 pontos e venho no próximo. E faço novamente o lequinho. 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. Pulo 2 pontos,
faço um ponto alto na terceira. Dou a laçada, pulo 2 pontos e o lequinho. 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos, no mesmo lugar. Ó, pessoal, então fica a sequência assim, a gente começou essas 3 correntinhas que vale a 1 ponto. Então, daí pula 2, faz o lequinho, pula 2, faz 1 ponto. Pula 2, faz o lequinho, pula 2, faz 1 ponto. E aqui em cima não tem correntinha de separação, a única correntinha é a do leque. Então, vou fazer até o finalzinho aqui da carreira e volto para mostrar para vocês aqui como faz a curva. Ó, pessoal, cheguei aqui até o final. Perceba que o último ponto aqui, ó, aqui tem aqueles 2 pontinhos que a gente fez a curvinha. O meu terminou o último ponto alto bem em cima aqui, ó, bem certinho do primeiro ponto. Se o de vocês não terminar em ponto alto ou ficar faltando, ó, pode ver, eu pulei certinho 2 e terminei certinho aqui. Se aqui ficou mais pontos ou menos pontos, vamos supor que aqui sobrou 3 ou sobrou 1, vocês fazem uma adaptação para o último ponto ficar exatamente aqui no último ponto da carreira, tá? Ó, esse aqui é o último ponto da carreira, que é o número 43. Então, tem que terminar o ponto alto bem aqui. Agora, a gente vai fazer aqui a lateral. E a mesma coisa, ó, eu vou pular 2, vou fazer um leque no ponto aqui do meio. Continua a mesma sequência. Esse lequinho, ele vai ficar bem no meio aqui da curvinha. Vou pular 2 e vai dar certinho, ó, tá vendo? Aqui tá aqueles 2 pontinhos que fez junto, ó, eu pulei 2, o ponto alto meu vai dar certinho aqui no primeiro ponto do outro lado. Aqui, ele já vai ficar uma curvinha, porque a gente vai subir a bolsa, então tá certinho. Então, agora a gente vira aqui e continua a mesma sequência, ó, e pula 2 e faz o leque. Ó, aqui vocês podem dar uma ajeitadinha, ó, pra ficar já assim. Então, vamos fazer o leque, ó. 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos no mesmo lugar. Pula 2 pontos e o ponto alto. Então, é só seguir a mesma sequência agora até o final da carreira. Ó, pessoal, vou fazer a curvinha aqui com vocês. E é a mesma coisa, ó, no que eu pulo 2 pontos, meu último ponto alto daqui no último pontinho baixo aqui da carreira. Daí eu vou pular 2, esse leque ele vai ficar bem no centro. Ó, 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. E já vou finalizar a carreira aqui na terceira correntinha que a gente iniciou, ó, com ponto baixíssimo. E daí já pode dar uma viradinha, ó. A bolsa já começou a dar o formato, já começou a fazer essa curvinha. E aqui, que é a base, ó, ela fica de pontos baixos e fica bem firme. Agora, a gente não vai iniciar aqui na terceira correntinha. Eu vou caminhar com ponto baixíssimo até o centro do leque, ó. Cheguei aqui no centro do leque, que é na correntinha, faço um ponto baixíssimo e aqui sim. Eu vou subir 3 correntinhas e fazer o leque dentro do leque. Ó. Então, eu fiz minhas 3 correntinhas, um ponto, uma correntinha e 2 pontos. Agora aqui, aonde tá o ponto alto, a gente vai fazer um ponto alto em relevo. Então, dou a laçada, eu introduzo a agulha aqui por baixo, passo ela dessa forma e dou minha laçada e faço meu ponto alto em relevo. Se você nunca fez um ponto alto em relevo, eu tenho um vídeo que ensina só a fazer esse ponto alto em relevo, tá? E aqui continua a mesma sequência. Agora aqui não precisa mais contar. A gente vai fazer esses leques dentro do leque, nessa correntinha do leque. Por isso que eu falei, se você tem ponto apertado, quiser fazer 2 correntinhas, pode fazer. Dou a laçada e vou fazer meu ponto alto em relevo em cima do ponto. Então, eu introduzo a agulha aqui dentro
dou a volta aqui no ponto e saio com ela aqui. Aqui sim, eu dou laçada, puxo e faço meu ponto alto. Ele fica assim, tipo uma trancinha. E venho aqui no próximo leque e vou fazer o leque. Ó, 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. Aí, chegou aqui no ponto alto. E a gente faz o ponto alto em relevo, ó. Introduz a agulha assim, dá a laçada, puxa e formou um ponto alto. Então, pessoal, essa carreira é só assim, ó. Aonde tá o leque, faz outro leque, dessa vez dentro da correntinha. E aonde tá o ponto alto, faz o ponto alto em relevo. E não faz correntinha de separação. A única correntinha é a correntinha do leque. Ó, pessoal, chegando aqui no final da carreira, aquela correntinha aqui que a gente iniciou da carreira anterior, ela equivale a um ponto alto. Então, a gente vai fazer um ponto alto em relevo nela também, ó. Então, faz a mesma forma, conta ela como ponto alto, ou introduz a agulha e faço um ponto alto em relevo. E venho aqui na terceira correntinha do leque e finalizo a carreira. Ó. Agora, pessoal, é só a sequência, não vai mudar mais nada. A gente vai continuar aonde é ponto alto agora em relevo, a gente continua fazendo relevo, aonde é leque, a gente faz leque. Então, essa daqui eu vou fazer em torno igual a outra, de aproximadamente 30 centímetros. Só vou conferir aqui a contagem dos leques, para vocês saberem quanto que tem que ficar, para ver se vai estar certinho. Aqui ele vai ficar 7 leques voltado para esse lado, 7 aqui e 1 nas laterais. Então, aqui são 7, 7, 14, 15, 16, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, se vocês fizerem a contagem certinha, é para ficar com 16 leques. Então, agora eu vou fazer aqui o meu aproximadamente 30 centímetros a contar dessa primeira carreira. Eu acho que eu vou fazer mais ou menos umas 16 carreiras. Daí eu volto para dar continuidade à bolsa com vocês. Ó, pessoal, finalizei a minha. Ó, ela ficou bem grande. Fiz um pouquinho maior do que a outra, ó, tá vendo aqui? Olha como que ela fica bonita esse ponto. Aqui a minha eu fiz com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. E em centímetros, ó, começando aqui na primeira carreira aqui do leque, ó. Aqui a minha tá com 32 centímetros, tá? Agora aqui, eu fiz meu último ponto alto em relevo. Vou finalizar com ponto baixíssimo da terceira correntinha. E aqui eu vou cortar meu fio. Eu faço uma correntinha, puxar ele. E aqui eu vou cortar meu fio. Aí depois eu dou acabamento. Então, agora a gente vai fazer centralizar a bolsa e vai começar já aquela parte lateral da alça. Então, como eu falei, aqui tem 7 leques aqui pro lado da frente. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse leque aqui, por isso que a gente teve que centralizar aqui no começo. Esse leque aqui é o da alça, tá? Então, como que a gente vai fazer? A gente vai deixar um leque aqui no meio. Outro detalhe, se vocês for fazer essa bolsa, aqui se ficar com o número par, daí vocês não tem como deixar, lógico, um leque no meio. Daí vocês têm que fazer do modo que eu fiz essa outra aqui, ó. Essa cru, ela tem 6 leques, olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ela tem esses 6 leques. Daí eu tive que fazer uma adaptação aqui, ó, aqui no centro, em pontos baixos, se eu não me engano, eu fiz 5,
para poder fazer e prender a bolsa, ó. Prender aqui fazer a casinha do botão. Já nessa aqui que a gente tá fazendo, a gente vai deixar esse leque do meio para fazer a alcinha para prender o botão, tá? Então, aqui como que a gente vai fazer? Essa aqui é o do meio, né? Que é o quarto leque, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E ao inverso, começar a contar daqui de trás para frente também, ele vai dar o meio. Então, a gente não vai começar aqui nesse meio. A gente vai começar aqui no ponto alto em relevo aqui do lado. Então, vou fazer aqui um ponto baixo para iniciar. E aqui eu já vou iniciar com ponto baixo em relevo, tá? Então, eu faço um ponto baixíssimo aqui, ó. Dou uma esticadinha aqui no fio e faço o meu ponto baixo em relevo, ó. E subo 2 correntinhas. Então, aqui a gente vai trabalhar 3 leque, um aqui do canto e mais 3 desse lado. Então, a gente vai fazer 7 leques. Então, comecei no ponto alto em relevo. Então, aqui a gente faz a mesma sequência. A única diferença é que vai parar antes, ó. Tá? Onde é relevo, continua com relevo. E aqui, onde tá o leque, a gente faz o leque. Então, vou fazer o meu até dar a volta do outro lado. E se vocês quiserem contar, vai ser 7 leques. Ó, pessoal, então eu comecei nesse, ou melhor, comecei aqui no relevo. Então, olha, 1, 2, 3. Ó, tá vendo que aqui tá bem aqui certinho no rumo? Então, agora que já tá bem certinho, a gente já pode virar para trabalhar dessa forma, que fica mais fácil. Então, olha aqui, tá 1, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7. Só que a gente não termina em leque, a gente vai terminar no ponto alto em relevo. Agora, a gente vai virar aqui. Eu vou fazer 3 correntinhas. E vou trabalhar aqui no leque, ó. Eu vou fazer outro leque. Deixa eu virar para ficar bem certinho aqui. Ó. A gente vai fazer agora só esse pedacinho aqui, ó. Agora aqui, o relevo, ele tá aqui para dentro. Aqui pro lado de dentro. Como que a gente faz? Então, agora aqui, pessoal, a gente tem que fazer esse ponto alto em relevo, mas para ele ficar tudo do mesmo lado. Então, como a gente faz? A gente pega a agulha de fora, ó, não dessa forma, aqui de dentro, e faz ele aqui, ó. Desse lado fica assim, e virando aqui ele vai ficar certinho. Dou a laçada, onde é leque eu continuo fazendo leque. E aqui eu cheguei no relevo. E faço dessa forma, ó. E vou até o final, ó. Pessoal, se vocês acharem que o vídeo tá muito rápido, se eu estou fazendo muito rápido, você não tá conseguindo acompanhar, é só colocar a reprodução aqui do YouTube de forma mais lenta, daí o vídeo vai ficar mais lento. Se caso você não souber fazer isso, na descrição aqui do vídeo eu vou deixar um tutorial que ensina você a reduzir a velocidade. Daí a velocidade fica menor, ou se você acha que também tá devagar, você pode estar aumentando a velocidade, tá? Então, aqui essa carreira eu vou fazer aqui com vocês, ó. Eu só tô repetindo a sequência. Fazendo leque onde é leque, com exceção do ponto alto em relevo que eu tô fazendo ele pelo lado avesso. Ó, tô chegando já aqui no finalzinho. Um ponto alto, uma correntinha, 2 pontos altos.
Aí tem mais um. Ó. E cheguei aqui no último leque. Faz a mesma forma. Chegando aqui no final, pessoal, dou a laçada e faço um ponto alto aqui na terceira correntinha. Faço uma correntinha para virar, viro. Vou caminhar com ponto baixíssimo até a correntinha aqui, ó. Então, um ponto baixíssimo, 2, 3. Aqui eu faço 3 correntinhas e já vou trabalhar em cima desse ponto alto em relevo aqui, porque a gente vai diminuir aqui até chegar em 1. Então, fiz o meu ponto alto em relevo, dessa vez pro lado direito, e vou fazendo os meus leques em cima dos leques. Com exceção no último leque que eu só faço a correntinha, ó. Então, é só fazer ponto alto e relevo, onde tem ponto alto e relevo, leque, aonde tem leque. Vou fazer assim um pouquinho mais rápido. Eu vou fazer ele, pessoal, até chegar aqui no último, tá? Ó, fiz meu último leque, nesse leque, fiz meu ponto alto e relevo, igual eu fiz aqui no começo. E aqui no leque, eu vou fazer um ponto alto. Vou virar, faço uma correntinha para virar. Eu vou virar. Ó, a gente começou aqui com 7 leques, na carreira de cima ficou com 7. Agora, essa daqui tem 5 leques. Eu tinha feito uma correntinha, mas eu já vou fazer mais 2 e vou trabalhar agora aqui no leque. Praticamente eu pulei aqui esse ponto alto em relevo, ó. Então, aqui eu faço o leque. E aqui onde tá o relevo, como ele tá pro lado de dentro, eu introduzo a agulha pro lado de dentro também, para fazer o relevo. E aqui segue mesma coisa. Onde é leque, eu faço o leque. E onde é o relevo, faço o relevo. Com exceção, porque agora a gente tá aqui desse lado e o relevo tá pro lado avesso. Ó. Então, eu vou fazer aqui até o finalzinho. Ó, fiz meu último leque, igual aqui, ó. Aqui tá o ponto em relevo. Vocês podem estar fazendo o ponto em relevo ou fazer só 3 correntinhas. Eu vou fazer o ponto em relevo. Faço uma correntinha, viro. Vou caminhar com o ponto baixíssimo até aqui no centro do leque. Ó. Aqui no centro do leque eu vou subir 3 correntinhas. E aqui já tô do lado direito. Daí eu vou fazer o relevo aqui. Praticamente eu vou pular esse leque, ó. E daí aqui eu sigo fazendo o leque em cima de leque. A gente tá fazendo essa diminuição e a gente vai chegar em um leque apenas. Se você tiver outra forma de fazer também essa diminuição, pode estar fazendo. Ó. Leque em cima de leque. O próximo é o relevo, como ele tá pro lado direito, eu faço ele pro lado direito. Leque em cima de leque. Eu só tô fazendo mais rápido, pessoal, porque é a mesma coisa, tá? Aqui é o relevo, eu faço o relevo. E eu finalizo aqui da mesma forma que eu finalizei aqui, ó, que eu comecei, o melhor. Faço um ponto alto aqui, ó. Em cima aqui do leque. Faço uma correntinha. Viro. Agora, eu vou começar aqui, ó, onde tá o relevo. Como ele tá pro lado avesso, ou melhor, pro lado de trás, eu já vou começar meu ponto baixo fazendo ele aqui, ó. Se você quiser também fazer apenas assim, pessoal, uma correntinha, pode também, tá? Ó, daí faz 3,
correntinhas e vamos fazer aqui em cima do leque, ó. Ele não vai dar, assim, tanta diferença. Aqui tá o leque, o relevo, faz o relevo, leque. É meio chatinho de fazer essa volta. Aqui tá o relevo, faz relevo, leque. E o relevo. Ó. Faz uma correntinha, vira. Olha, aqui a gente tá com apenas 3 leques. E nessa carreira a gente vai ficar com apenas um leque. Então, como que a gente vai fazer? Ó, faz ponto baixíssimo no próximo ponto. No próximo também. Aqui a gente sobe 3 correntinhas. O leque tá pro lado da frente, faz o leque. Relevo, ou melhor, relevo, o leque. E o relevo. Daí, aqui pode finalizar com um ponto alto bem no meio. Ó, ficando assim. Agora, uma correntinha virou. Agora, daqui por diante, pessoal, não precisa tá fazendo leque nem pro direito ou pelo avesso, que depois não vai aparecer, tá? Então, vocês podem tá aqui, fazer aqui, ó, um ponto baixo. 3 correntinhas. E aqui dentro do leque, o leque. E aqui onde tá o relevo, pode fazer um ponto alto normal. Então, agora a gente vai começar a fazer a alça da bolsa, tá? Então, a alça vai ser só essas carreiras aqui. Então, aqui sempre vai fazer 3 correntinhas, pode fazer desse lado, vira, faz o leque em cima do leque. Não, melhor, dentro do leque, né? Leque dentro do leque. E aqui onde tá a correntinha, faz um ponto alto. Já sobe as 3 correntinhas aqui, vira. E faz o leque aqui dentro, ó. Agora é só uma sequência, ó. Fez o leque aqui dentro. Finaliza com um ponto alto na terceira correntinha. Aqui já faz as 3 correntinhas, vira. Faz o leque. 2 pontos, uma correntinha, 2 pontos. E finaliza com ponto alto. Ó, pessoal, daí agora, como eu falei, aqui a gente já tá subindo a alça. Essa alça, vocês podem estar fazendo o tamanho que vocês quiserem. Vamos supor, vocês querem uma alça de 1 metro, vamos arredondar para 1 metro. Daí, essa parte aqui, vocês fazem com 50 centímetros, que é uma alça mais curta, de 80 centímetros. Daí, aqui, vocês fazem com 40 centímetros, tá? Eu vou fazer a minha aqui, eu vou contar a outra, quanto eu fiz, o tamanho. E daí, eu já volto com vocês. Aí, a gente mede essa parte lateral e daí eu conto aqui quantas carreiras eu fiz. Ó, pessoal, eu fiz 15 carreiras, ó. Ela fica bem retinha. E a minha, essas 15 carreiras aqui, ó, ela ficou com 30 centímetros, tá? Eu resolvi essa daqui fazer um pouco menor, depois eu vou fazer uma outra dessa daqui, eu faço um pouco maior. Porque assim, se tiver uma pessoa mais alta, tem pessoa que gosta da alça mais curta, tá? E aqui, pessoal, essa lateral, olha como que ficou essa diminuição. Aqui vai ter um acabamento ainda, tá? Então, aqui, ó, a gente começou com 7 leques. A próxima carreira ficou com 7.
Já a seguinte ficou com 5, 5, 3, 3 e 1 e 1. Então, ficou assim, ó, essa diminuição. Daí, aqui, a gente já pode cortar o fio. Eu sempre faço assim, ó, faço uma correntinha, deixa eu puxar ele aqui, e corto. E eu não costumo cortar muito grande, tá? Ó. Agora, o mesmo que a gente fez nesse lado, a gente vai fazer do outro lado também. Então, daí, dobrando a bolsa, aqui, ó, arrumando ela, ó, olha como que ela ficou, essa lateral, tá vendo? E aqui a alça. Então, aqui para ficar do mesmo lado, aqui é a frente, né? Vamos falar que aqui é a frente, a gente começou aqui. Dessa vez, eu vou começar aqui do outro lado. Vou virar ela. Então, eu vou deixar esse lequinho do meio. Ó, começamos aqui. E vou no próximo. Ó, deixar esse leque do meio. Daí, o que que eu venho? Eu venho aqui nesse leque aqui, faço do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Ajeitar. Eu faço um ponto baixo. Melhor, um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixo em relevo. Duas correntinhas. E faço da mesma forma. Ó. O leque. Então, pessoal, essa lateral é igual a essa lateral aqui, tá? Só que a única forma, essa aqui a gente começou aqui nesse lado, e aqui a gente tá começando desse. Então, faz da mesma forma. Daí, vocês podem estar voltando um pouco o vídeo para conferir como que fez aqui a lateral, porque aqui vai repetir a mesma coisa. Então, eu vou fazer esse lado aqui. Eu volto com vocês quando eu tiver aqui no final da alça. Ó, pessoal, eu fiz aqui minhas 15 carreiras, igual eu fiz de um lado da alça e 15 carreiras do outro lado. E aqui, para vocês conferirem, se caso vocês ficarem com dúvida, vocês dão uma olhadinha, né? Como eu falei, volta um pouquinho o vídeo e olha como faz essa diminuição. E vocês conferem assim, ó, 2 carreiras vai ficar com 7 leques, 2 carreiras vai ficar com 5 leques, 2 carreiras com 3 e vai terminar com 1 leque. Daí depois vocês fazem a alça. Agora aqui pra gente emendar essas alças, a gente vai fazer assim, ó. Olha, aqui tá ela aqui, do outro lado, aqui tá retinho, ó. E aqui esse lado aqui também, ó. Vocês deixam as duas juntas, ó. Tá? Aqui eu tô na lateral da bolsa, ó. Então, deixa as duas juntinhas assim. Quando eu chegar aqui, pessoal, ó, de vez vocês emendar dessa forma aqui, que daí a costura vai ficar aparecendo aqui, vocês dobram assim, ó. Ó. Daí aqui vocês podem fazer a costura com agulha de tapeçaria ou com pontos baixíssimos. Eu vou mostrar aqui com pontos baixíssimos. Ó, segurando assim, dentro dos agulhas, aqui naquela terceira correntinha, e puxo meu fio pra cá. Daí aqui, eu vou fazendo pontos baixíssimos em todos os pontos, ó. Pego as duas argolinhas aqui e as duas argolinhas lá do outro lado e puxo, ó. Veio um fiozinho a mais, ó, aqui nesse ponto e do outro ponto lá do outro lado. Aqui onde tá a correntinha também, ó. Ó, 2 pontinhos aqui, 2 pontinhos aqui. Esse aqui. E o último. Então, aqui é ponto e aqui é correntinha. Ó. Então, fica assim. E esse aqui é o lado que vai ficar aparecendo em cima.
Tá, no que eu desviro ela, olha, fica certinho. E aqui não precisa cortar o fio. Aqui mesmo, a gente já vai fazer o acabamento. A gente vai fazer o acabamento aqui com ponto picô. Então, olha, essa argolinha, ela tá aqui pro lado de dentro. Então, eu venho aqui no meio, ó. Pego duas correntinhas e puxo ela pra vir aqui na frente. Acerto. Faço um ponto baixíssimo aqui no ponto, ó, dentro do ponto. E aqui agora eu vou fazendo, ó, 3 correntinhas, um ponto baixo no primeiro, fazendo ponto picô. Venho aqui no próximo espacinho, faço ponto baixíssimo, ó. 3 correntinhas, volto no primeiro, faço ponto baixo, formo ponto picô. Venho aqui no próximo espacinho e ponto baixíssimo. Bem simples, ó. Ponto picô, no próximo espaço, faz ponto baixíssimo. Se você quiser fazer ponto baixo, pode fazer também, tá? Aqui eu vou fazer com ponto baixíssimo. Então, é só circular a volta toda. Quando chegar na lateral da bolsa, eu volto mostrando pra vocês como a gente faz. Então, eu vou fazer aqui. Quando chegar nessa descida aqui, eu volto pra mostrar pra vocês. Ó, pessoal, então eu fiz aqui nessa parte, né, da lateral aqui da alça. Agora, a gente tá naquelas diminuições que a gente fez. Então, aqui eu já tô na argolinha e a gente vai fazer a mesma coisa, ó. Faz o ponto picô. Daí, vem aqui nesses espaços aqui, ó, tá vendo? Aqui tem o ponto, faço ponto baixíssimo. Faço ponto picô. Daí, eu venho aqui, ó, onde foi feito o ponto, porque a gente vai formar uma descidinha aqui, ó. Faço ponto picô. Aqui tem o ponto, faz aqui. Ponto picô. Ó, faz aqui nesse ponto, ó. Tá vendo? Ele vai formando certinho aqui, uma descidinha aqui, e vai deixando ela mais retinha. Ó, ponto picô, daí eu venho aqui nesse espacinho, faço ponto picô, ó, venho aqui nessa argolinha do ponto, aí um ponto picô, ó, tá vendo? Tem a argolinha aqui, faço aqui, ponto picô, e aqui no ponto. Daí, aqui, pessoal, vocês têm que ver se vocês vão deixar esse lado aqui como interno, como a frente da bolsa ou atrás da bolsa. Qual é a diferença? Eu vou puxar aqui e mostrar. Ó, os dois lados vão ficar igual, tá? Não tem diferença. Eu vou deixar aqui como ficar atrás da bolsa. Eu vou usar depois esse ponto aqui, esse leque do meio, para formar a argolinha que a gente vai prender o botão. Então, do último ponto picô aqui, eu dou a laçada e vou fazer um leque aqui, ó. Que é aquele leque do meio, tá? Ó. Daí, daqui, eu já vou fazer meu ponto baixo aqui no próximo, ó, tá vendo? Nessa correntinha aqui. Daí, aqui, eu já volto a fazer o ponto picô, ó. E vou prendendo aqui, ó. Ponto picô. E prendo aqui, ó. Tá vendo? Daqui eu já vou aqui. Daí, ele ficou os ponto picô aqui, e aqui ficou aquele leque bem aqui no meio. Então, agora aqui é só continuar fazendo esses ponto picô. Ó, tá vendo? Faz aqui, pega aqui no ponto que tá aqui. Ó. Agora, eu venho daqui, eu venho nesse espaço aqui. Ó, tá vendo? Daí, ele vai formando bem, fica bem certinho. Quando eu falo ponto picô, sempre é 3 correntinhas, faz um ponto baixo no primeiro ponto. Tem essa argolinha do ponto, faz aqui. E aqui eu tô prendendo com um ponto baixíssimo, ó. Desse daqui, vai nesse espacinho aqui. Se você achar que tá repuxando, vocês podem estar fazendo uma correntinha aqui de separação. Pra atenção do meu ponto, não precisa. Ó. Daí, aqui já tá na alça. Daí, aqui na alça, é só pegar
em todas as argolinhas aqui, ó. Tem carreira que é correntinha, tem carreira que é ponto alto, ó. Mas não importa, ó. Então, aqui vai fazendo até o finalzinho. Ó, pessoal, cheguei aqui no final, fiz meu outro ponto picô. Aqui é o primeiro. Daí que eu venho aqui onde eu iniciei, faço um ponto baixíssimo, faço uma correntinha. Aqui eu já posso cortar o fio. Ó. Pego. Daí, como já tem um fio aqui, eu dou um nó, não aperto muito o primeiro. Daí, o segundo eu aperto bem. E aqui eu posso colocar na agulha de tapeçaria ou escondendo o fio aqui. Daí, depois eu faço isso. Agora, a gente vai fazer aqui do outro lado, da outra lateral. Como fez do lado, ó, tá vendo como ela fica, ó? Olha como ele fica bem certinho aqui, ó, tá vendo? Então, como fez esse lado, agora a gente vai fazer desse lado aqui também, toda a volta. Então, essa alça aqui, ela fica... Por isso que essa alça aqui, ela fica bem grossa. Então, pode começar tanto aqui em cima, a alça aqui em cima, ou começar aqui embaixo. Então, vamos lá. Eu vou começar aqui em cima, pessoal. Como que eu comecei outro aqui em cima, eu vou começar aqui em cima também, tá? Então, tanto faz. Só presta atenção que esse aqui tá do lado direito, né? A gente tem que começar pelo lado direito, não vai começar do outro lado. Então, eu venho aqui no espacinho, faço um ponto baixo, duas correntinhas, porque eu vou contar esse ponto baixo como um ponto. Nessa aqui, em exceção, eu pego essas duas argolinhas e faço meu ponto picô. Venho aqui no próximo espacinho, faço ponto baixíssimo. Daí aqui eu sigo fazendo a mesma coisa que fez do outro lado. Olha, se você tem prática, dá para fazer bem rapidinho. Então, eu vou fazer todo o meu aqui, a hora que chegar bem no centro, aqui, ó. Daí eu volto aqui, nesse centro aqui, eu volto mostrando para vocês. Aqui, pessoal, cheguei aqui na parte de baixo, ó, que tá só aquele leque. Do outro lado, eu repeti o leque, né? Porque a gente vai fazer umas carreiras para colocar como para prender o botão. Nesse daqui, aqui vai ficar a frente. O que que eu vou fazer aqui, ó? Então, eu fiz meu último ponto, fiz meu ponto baixíssimo aqui, que eu prendi o ponto picô, né? Então, aqui nesses pontos do leque, eu vou fazer pontos baixos, porque eu quero que aqui fique retinho, ó. Então, eu venho aqui nesse primeiro ponto, faço ponto baixo, no segundo, aqui no do meio, que é a correntinha, faço ponto baixo no próximo ponto, no próximo também, que eu quero que ele fique retinho. Você pode estar fazendo ponto picô também, mas eu gosto desse acabamento. Agora aqui, sim, eu volto a fazer os pontos picô. Fiz meu ponto picô, já prendo aqui. Aqui, como tem um fiozinho, eu já vou aproveitar, segurar ele aqui e já ir prendendo ele. Daí, aqui segue a mesma coisa, fazendo os pontos picô e prendendo com ponto baixíssimo, ó. Ponto picô e ponto baixíssimo no próximo espacinho, ó. Tá vendo? Então, aqui ele ficou retinho. Mas é acabamento do meu jeito, tá, pessoal? Se quiser fazer ponto picô ali também, pode fazer. Então, aqui eu vou seguir, ó, fazendo da mesma forma, até quando finalizar a carreira, que vai unir os pontos picô, ó. Daqui, eu vou aqui já para essa argola, e assim vai deixando a lateral, assim, bem certinha. Então, eu vou fazer, quando chegar no final, já mostro pra vocês. Ó, pessoal, fiz meu último ponto picô, aqui tá o primeiro. Então, vou fazer um ponto baixíssimo aqui. Uma correntinha. E aqui eu já vou cortar. Puxar. Ó, puxa bem. Vem aqui pro lado de trás, faz a mesma coisa que fez aqui, ó.
Dá um nó, ó. No que deu esse nó, ele une mais ainda aqui os dois últimos pontos, ó. Mas não dê muito apertado. Depois dá mais um. E daí aqui, pessoal, vocês podem estar colocando na agulha de tapeçaria os fios. Eu prefiro colocar de 1 a 1, para ele não ficar aparecendo, ficar muito alto. Ó, o fio tá meio desfiado. Daí vocês podem, ó, tá passando. Na agulha de tapeçaria é mais fácil do que... Ó, eu vou passando aleatório, ó, tá vendo? Ela é mais fácil fazer o acabamento do que com a agulha de crochê, tá? Ó, então é só passar assim e puxando o fio, ó. Como já tá com os dois nó ali, não precisa passar muito, ó. Aqui já pode cortar. Daí aqui desse lado, eu vou passar pro outro lado para não ficar... Como o barbante é grosso, para não aparecer que foi passado. Vai ficar muito grosso, porque aqui, ó, tá meio difícil, apesar de ser grosso, pessoal, o barbante é um pouco desfiado, também é difícil de passar. Como eu tava falando, se vocês... Deixa eu cortar um pedacinho. Se vocês passarem os dois fios na agulha de tapeçaria e passar tudo de um lado só, o que que vai acontecer? Como aqui é o final da... aqui vai ficar no ombro, pode ser que ele fique meio grosseiro, tá? Então, o que que eu aconselho fazer? Passa um de um lado e passa o outro do outro lado, ó. Como eu tô fazendo aqui, ó. E nem precisa passar muito, porque ele já tá com dois nozinhos aqui, ó. Então, aqui já foi também, ó. Daí, vocês dão uma puxadinha. E aqui, daí, pode cortar o fio rento. Eu vou fazer com esses dois aqui desse lado e já volto. Ó, pessoal, então já fiz, já escondi, ó, tá vendo? Não aparece do que se eu passasse a agulha tudo por aqui e passasse o fio por aqui. E aqui é o lado de cima, ó. Tá vendo? Aqui a emenda não aparece e nem aqui onde foi finalizado os pontos picô. Agora a gente vai fazer aquela tipo uma casinha para prender o botão. Ó, aqui falta ainda finalizar esse fio. Como aqui é pouquinho, ó, pode estar passando com a agulha de crochê mesmo. Eu geralmente, todos os fios eu já vou finalizando na hora, para não esquecer de nenhum, principalmente quando a bolsa tem muito fio para dar acabamento. E se a gente esquece de um fiozinho, a cliente vê, elas sempre acham que tá desmanchando, ó. E a gente sabe que não tá. Então, aqui como eu fiz retinho, eu sei que aqui é a frente da bolsa. Então, agora que eu vou virar ela e vou aqui nesse lequinho que eu deixei. Então, eu vou pegar aqui o fio. Se você quiser aqui que fique mais grossinho, vocês podem estar começando aqui pelo ponto do lado. Daí ele vai ficar grosso assim, ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Não precisa fazer ponto alto em relevo, ó. Pode fazer aqui, prender com ponto baixo, duas correntinhas, e aqui fazer o leque, ó. Do que só fazer o leque no meio. Vou fazer dessa forma que vai ficar mais grosso. Daí, depois eu mostro como que fica sem fazer esse ponto. Daí, eu venho aqui, ó, onde tava o ponto alto em relevo, e faço um ponto só. E vou fazendo carreiras e de volta, ó. Faço 3 correntinhas, viro. Faço o leque aqui, dentro do leque, ó. É a mesma coisa que tava fazendo, ó. 2 pontos, uma correntinha e 2 pontos. Aqui onde tá as 3 correntinhas, eu faço um ponto alto. Já subo as 3 correntinhas e faço o leque aqui. Aqui eu já fiz 3 carreiras, vou fazer mais 2, que daí já dá um tamanho bom, ó. Onde tá a correntinha, faz um ponto e ele vai ficando aqui mais grossinho, olha.
Sobe 3 correntinhas, desse lado mesmo, vira. Faz o leque dentro do leque. Uma correntinha. E acaba de fazer. E um ponto aqui em cima das 3 correntinhas. Vamos dar uma olhada para ver como tá ficando. Deixa eu virar aqui a bolsa, ela tá bem grande, pessoal. Ó. Dá uma ajeitadinha nela. Ó. Pra mim aqui já estaria bom, ó, tá vendo? Mas vamos fazer mais um. Isso. Porque daí o ponto fica pro lado direito. Ó, no que eu vou virar aqui, o leque vai ficar aqui pro lado direito. Daí, essa daqui, que é a última carreirinha, o que que eu faço? Não vou fazer só uma correntinha, eu vou fazer mais, porque é o que vai prender o botão. Então, vou fazer 1, 2, 3, 4, 5. E volto aqui, ó. E faço o último ponto. E aqui eu já posso cortar o fio. Ó, daí esse lequinho, ele ficou pro lado direito, ó, tá? Vocês podem passar o ponto picô aqui? Pode, ou deixar dessa forma, ou até fazer pontos baixos aqui. Vamos dar um acabamento aqui fazendo com pontos baixos, só que vai sobrar fiozinho. Então, como que a gente faz o acabamento com ponto baixo? Ó, vou começar aqui pro lado de trás. Ó. Vou dar uma viradinha nela. Aproveito esse fiozinho, já vou deixar aqui, vai sobrar mais esse fio. O que que eu faço? Introduzo a agulha aqui nesse espacinho. Faço um ponto baixo e mais um, 2. Ó, pego todos esses fiozinhos, puxo ele, venho aqui no próximo ponto, faço 2 pontos baixos. 1 e 2. E nisso eu já tô dando acabamento aqui, ó. Puxo bem ele aqui. Escondo o fio e dou acabamento, ó, 2. E vou fazendo assim, ó, 2 pontos baixos para cada ponto. 2. Aqui, 2. Daí, aqui tá aqui em cima, daí que eu vou fazer. Aqui na correntinha eu vou fazer um ponto baixo. Para cada um dos pontos, faço um ponto baixo também, ó. Aqui temos 4 correntinhas, então faz 4 pontos baixos, ó. 1, 2, 3, 4. Aqui tá o ponto. Faz 1, 2. Aqui tá aquele ponto, também faz. Daí, aqui tá o fiozinho. Aproveita, deixa o fiozinho aqui. E faz 2 pontos baixos aqui, ó. Daí, já vai escondendo o fio, ó. Vai, escapou aqui. Ó. E vai fazendo 2 pontos baixos em cada ponto. Eu não quis dobrar muito a bolsa, ó. Até o finalzinho. Ele fica um acabamento um pouquinho melhor. Mas, se vocês não quiserem fazer, não precisa. Ó, 1, 2. E aqui já chegou no final. Daí, eu pego, introduzo a agulha, faço ponto baixíssimo. E aqui eu já corto o fio. Puxo. Ó, pode puxar bem. Daí, eu posso vir aqui e já esconder esse fio, ó. Então, tem esses 2 fiozinhos para esconder. Vamos esticar ela, tá batendo solzinho aqui. Ó, pessoal, até ficou, eu achei mais bonitinho dessa forma, ó. Daí, aqui, agora eu coloco o botão. Como que eu vou colocar o botão? Ó, pessoal, mudei um pouco de lugar porque tava batendo muito sol. Então, como que eu tava falando, o meu botão é aquele botão de coco, ele tem orifício um pouco maior. Mas, e o barbante é grosso. Se você não conseguir passar, é só pegar o fio assim, ó, abrir ele e tipo desfiar, tá? Eu vou tentar aqui passar ele inteiro
aqui pelo buraquinho. Às vezes é meio difícil, porque o barbante, ele, pelo menos o meu aqui, tá bem grosso. Olha, ele não passou. Mas eu vou deixar a metade dele aqui mesmo. Ó. Daí é só enrolar o fiozinho e passar. Daí eu sempre acostumo a pegar, dar um nó, não dois, um nó só. Aqui, vou ver onde fica melhor o botão. A pessoa, gostei mais desse acabamento aqui, tá? Mas é opcional, ó. Então, o botão, se eu colocar aqui, ó, bem aqui nesse lequinho aqui, ele fica bom, aqui, ó. Então, como que eu faço? Vou deixar ele de pezinho aqui. Eu pego a agulha, só coloco esse fio aqui pra trás, dos dois lados. Daí eu dobro aqui, ó. Ó, tá vendo que ele ficou nesse leque? E aqui eu dou um nó. O primeiro nó eu não aperto, pra não apertar aqui o leque, ó. Daí o segundo nó eu dou mais firme, ó. Daí aqui é só esconder o fio. E olha que lindo que ficou. O botãozinho. Essa bolsa, ela ficou bem grande, pessoal. Achei bem grande mesmo. Vamos medir. Assim vocês têm uma base. Daí depois a gente vai pesar. Ó, de largura, eu vou contar aqui do ponto alto em relevo até o relevo desse lado. Porque aqui tem a lateral. Então, sem contar a lateral, ela ficou com 39 centímetros. E de altura, ó, deu 33 centímetros, ó, sem contar com essa parte de baixo. Então, daqui, ó, 33 centímetros, ó, até aqui essa parte menor. E a parte maior, ó, aqui antes de começar, ó, aqui, ó, antes de começar a alça, ela deu 47 centímetros, pessoal. Aqui eu coloquei a minha tag, não tá aparecendo muito, ó, coloquei de estrelinha prateada. Agora vamos pesar. Ó, balança zerada. E pesou 649 gramas, pessoal. Ela pesou bastante, porque ela tá bem grandinha. Mas ficou maravilhosa, ó. Não dá nem pra mostrar tudo pra vocês. E olha que ponto mais lindo, pessoal. Vocês viram que é bem fácil. A única, vamos falar, dificuldade pode ser de fazer essa lateral aqui, tá? Ó, a alça dela ficou bem larga. Olha que bonito com esse acabamento do ponto picô. Ó, ficou bem larga essa alça. E pode ver, olha que fica certinho aqui, ó. Tá vendo? Fica bem certinho. Tanto desse lado, vamos virar do outro para vocês verem. Ó, o lado de trás, tá vendo? Fica bem retinho aqui, ó. A cru ficou um pouco menor que essa. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ela ficou um pouco mais leve, acho que o barbante tava mais leve. Então, a cru, pessoal, aqui, ó. Como aqui ficou com 6 leques, não deu para deixar um leque aqui para fazer o fechamento com o botão. Então, daí o que que eu fiz? Aqui no lado de trás, ó, entre um leque e outro, eu fiz, acho que foi 5 pontos baixos. Eu peguei, fiz aqui, ó, peguei os 2 pontos aqui do leque, o ponto do meio, que é o relevo, e mais 2 pontos aqui. Daí eu fui fazendo carreiras e de volta de ponto baixo. Daí na última eu fiz, como tem 5, eu fiz 2 pontos baixos, fiz umas 3 ou 4 correntinhas e 2 pontos baixos. Acho que eu pulei um só aqui, porque deu 5. E essa daqui eu não revesti ela aqui do lado, não fiz o acabamento com ponto baixo, eu só fiz o ponto baixo aqui em cima, tá? Então é uma opção, se caso de vocês fizerem alguma bolsa desse modelo, que aqui fique com número par. Essa que eu fiz deu número ímpar, deu para deixar essa parte do meio aqui para prender o botão.
Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Fazia tempo que eu não trazia videoaula para vocês. Um grande abraço para você que ficou comigo até o finalzinho. Tomara que vocês tenham entendido, que vocês façam. Se vocês fizerem e quiser me marcar em alguma rede social, todas as minhas redes sociais estão aqui abaixo na descrição desse vídeo. E eu vou deixar minha playlist completa com todas as bolsas aqui do canal. Um grande abraço a todos e eu te aguardo no meu próximo vídeo. Tchau, tchau!